Senhor. E eu sou muito grata, né? Eu queria chamar o pastor Jamuel para vir aqui trazer a palavra, mas para que os irmãos soubessem que o nosso Deus tem cuidado de nós, da nossa família. Deus também tem cuidado de você, né? Querido Deus, estamos aqui com o coração grato, Senhor, porque Tu és um Deus de bondade, um Deus de socorro, um Deus de misericórdia, Senhor. Ó, Pai, fala aos nossos corações, nos enche da Tua presença, Senhor. Usa Teu servo, fala o coração dele também. E recebe, Senhor, nessa manhã toda a nossa gratidão por tudo que Tu tem feito, Senhor, nas nossas vidas, nas vidas da nossa família. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a santa e amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, como já foi, anunciado aqui, o objetivo da nossa presença, minha e de Glaucia, é oferecer agradecimento ao Senhor, né? Eu vou ler um texto, um versículo da Bíblia que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. A gente já ouviu esse versículo centenas, milhares, talvez milhões de vezes. Mas é importante que a gente se relembre dele, para entendermos o tamanho do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Eu não sei qual é a história de vida que você trouxe hoje aqui, se você trouxe um problema, uma dificuldade, uma adversidade, uma luta, um desafio, mas para Deus nada é impossível. Deus é o Deus das coisas grandes, mas também é o Deus das coisas pequenas. Ele cuida de nós a nível macro, gigante, mas também cuida a nível micro, pequeno. Ele delineia, Ele cuida. Na semana passada, quinta-feira, eu e Glaucia viajamos para São Paulo, para o interior de São Paulo, Pindamonhangaba. Eu tinha um desafio de fazer uma palestra para uma empresa. Os irmãos devem lembrar que eu sou aposentado da Petrobras, mas desde 2021 eu montei uma empresa e eu trabalho para outras empresas. E a minha empresa foi contratada para fazer um evento lá em São Paulo, em Pindamonhangaba. E como sempre, eu sou crente, né? E como você, a gente ora ao Senhor, né? Hoje nós vivemos dias, irmãos, você não pode sair de casa sem orar ao Senhor. Eu não sei como é que você vive a sua vida, mas eu aconselho você a tudo que você vai fazer, apresentar ao Senhor. Tem um versículo que diz assim: apresente os teus planos ao Senhor, e Ele fará com que eles deem certo. Eu tento na medida do possível, e não é porque eu sou bom. Pastor Jamuel é um cara muito crente, então tudo ele ora. Não, é porque eu não sou bobo. Para Deus nada é impossível. Mas tem outro versículo que diz assim, olha só que interessante, né? Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tem coisa que é impossível para mim, né? Controlar todas as variáveis, impossível para mim, mas Deus não, Ele controla tudo. Ele controla tudo. Aí eu peguei e comecei, né? Desde o momento que eu fui chamado para fazer esse evento, eu comecei a orar ao Senhor, né? E aí fui apresentando ao Senhor aquele evento. Eu ia chegar lá na quinta, o dia inteiro da sexta-feira seria dedicado a fazer uma palestra, eram 8 horas de palestra, 4 períodos de 2 horas, e no sábado nós voltaríamos para o Rio de Janeiro. Nós fomos de carro, voltamos de carro. E aí a gente fica naquela apreensão, será que as coisas vão dar certo? Tudo vai dar certo? Vai acontecer? No final todos estaremos felizes, né? É um trabalho, tem remuneração, claro, mas é importante que tanto a gente que preste o serviço como quem recebe fique satisfeito, né? Nós somos crentes, a gente tem que, no limite do possível, da nossa possibilidade, ser o mais honesto possível. O crente não promete entregar ou vende aquilo que não entrega, né? Isso também é um aprendizado para nós, temos que aprender, né?
Tem um versículo na Bíblia que diz assim, Gênesis, capítulo 17. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Nós temos que buscar viver uma vida de santidade. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas temos que buscar. Não pode simplesmente se conformar com coisas erradas na nossa vida. Tenta. E que você não consegue, pede misericórdia, né? É esse versículo que as irmãs cantaram, né? Limpa meu coração. Essa deve ser a nossa oração. Então, se você promete entregar alguma coisa, você tem que entregar aquilo que você prometeu. Para que a pessoa que de alguma forma esperava, criou uma expectativa, no final fique satisfeito com aquilo que você entregou, né? E aí eu orei a Deus sobre esse evento, apresentei ao Senhor. E aí a Gláucia deu a sugestão de a gente fazer um propósito. Lá em casa a gente trabalha muito com propósitos. É uma coisa recente na minha vida, tem uns 2, 3 anos, sei lá, mas eu trabalho muito com propósitos. Eu peço a Deus uma coisa e faço um propósito. Não é para pagar, porque não tem como pagar o que Deus faz, mas é para agradecer, né? Eu tenho que evidenciar alguma coisa que demonstre para Ele a minha gratidão, né? E aí, o que Ele faz é muito grande, o que eu faço é muito pequeno, mas é o que eu posso fazer. E assim também eu sugiro você. Você pode, por exemplo, fazer um propósito, é o seguinte, quer ver, ó? Senhor, eu estou precisando de uma bênção, uma vitória. Estou passando por um momento difícil, sei lá. Se tu me der vitória, eu vou dar um testemunho na igreja. Vem aqui e fala do teu jeito, né? Talvez você não tenha a mesma fluência, né, que o nosso pastor Edson, né, que tem essa fluência, fala bem aqui na frente. Talvez você não tenha, mas isso não impede de você, na tua simplicidade, vir falar. O que você não pode é guardar para você. Ah, eu não sei pregar, mas eu sei cantar. Então vem e canta. A igreja é o único lugar que pessoas desafinadas conseguem cantar e no final ninguém reclama. Não é verdade? Você vem desafinado, canta e todo mundo glorifica. Não é o caso das duas ali, não. Mas às vezes eu fui criado na igreja, então eu fui criado cantando, eu toco instrumento, então eu tenho assim uma percepção musical muito apurada. Então eu consigo discernir rapidamente se a pessoa está no tom, está fora do tom, né? Mas isso não é impeditivo para você cantar, porque Deus se agrada. Deus não está interessado se você está afinado ou se você não está afinado. Ele está interessado no seu coração, na sinceridade do seu coração. Então faça propósito com Deus. Então você pode fazer um propósito de trazer um testemunho, pode trazer um propósito de cantar um hino, pode fazer um propósito de um culto e ações de graça, que pode acontecer na igreja, ou até um culto e ação de graça em casa, né? Um sacrifício maior, depende do tamanho daquilo que você quer agradecer, mas fazer propósitos. Então lá em casa nós temos adotado essa metodologia de fazer propósitos com Deus. E aí nós fizemos um propósito, eu e Gláucia, que nós iríamos, caso tudo desse certo lá no evento, nós viríamos aqui na terça-feira. Você pode até dizer assim, vir terça-feira aqui é fácil. É fácil sim, é verdade. Mas para nós ainda é um pouco difícil, a gente mora um pouco longe, tem outros compromissos, tinha que abrir uma brecha, mas foi a forma que nós encontramos de agradecer ao Senhor. Eu e Glaucio, a gente frequenta um culto de oração lá perto de casa, que é às quintas-feiras. Mas a gente fez o propósito de vir aqui na terça-feira, nesse horário, para oferecer sacrifício ao Senhor em gratidão. O resultado é que mais ou menos o evento era na quinta-feira. Quando foi na quarta-feira, o diretor executivo daquela empresa, a gente chama de CEO, o CEO da empresa entrou em contato comigo e falou assim, Gemuel, você vai dar uma palestra lá para a gente, vai falar sobre assuntos técnicos, sobre ambiência, sobre relacionamento, sobre gestão de serviços, liderança, mas eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, o que você quer pedir? Ele falou, eu queria que você abrisse falando sobre Deus. Eu falei, pô, que isso? Eu preguei domingo numa igreja e falei, irmão, os peixes estão pulando dentro do barco.
Você não precisa nem lançar a rede, os peixes já pulam dentro do barco. Ele falou, pode falar sobre o que você quiser, mas não deixe de falar sobre Deus. Irmãos, a palestra foi 8 horas de palestra, mas teve uma hora que eu falei assim, eu vou parar, porque senão eu vou fazer um apelo aqui. Que até sobre a salvação em Cristo eu falei. Eram 27 pessoas, executivos de uma empresa, e ali o Senhor me deu a oportunidade de falar aquilo que eu me propus a falar, que eu fui pago para falar, mas também falei a respeito do Senhor e das coisas do Senhor. É óbvio que o inimigo não fica satisfeito, né? E é muito importante, irmão, que tu compreenda que a fúria do inimigo é também uma medida de grandeza, é uma medida de grandeza do que Deus está achando daquilo. Se o inimigo não estiver furioso, é porque Deus não está feliz. Não tem como, irmãos. A fúria do inimigo, né, usando um termo matemático, é inversamente proporcional à alegria de Deus. A alegria do Senhor significa que o inimigo está furioso. E ele fica furioso e ele fica contido. O inimigo é uma fera contida, sabe? Como se fosse um pitbull, um cachorro, amarrado numa coleira, e que ele vem na tua direção, mas ele está limitado por aquela corrente. Mas ele está doido para morder, devorar você. A Bíblia diz que o inimigo nosso, que o diabo, nosso inimigo, está ao nosso derredor, urrando como leão, buscando a quem possa tragar. É isso que ele quer fazer, ele quer destruir você. Então ele se levanta contra você. Você vem aqui às terças-feiras, entregar, consagrar, buscar o Senhor. O inimigo não gostou disso, ele não gostou. E aí você vai ter as repercussões, porque Deus permite que a coleira dele ou a corrente dele se afrouxe um pouco para chegar perto de você, para você entender, não a fúria do inimigo, porque ele está limitado, mas a alegria do Senhor. Não sei se você consegue compreender isso. Você às vezes fica assustado com a fúria do inimigo, mas você pode dizer para esse inimigo, inimigo, tu está furioso, mas glória a Deus, porque o Senhor está satisfeito. O que eu quero é agradar o Senhor, e se eu agradar o Senhor, eu vou desagradar alguém, não tem jeito. Você vai desagradar o inimigo e todos aqueles que vêm à sua vida amando dele. Porque tem gente, meu irmão, que está na tua vida, na minha vida, na nossa vida, amando do inimigo. Por exemplo, esse testemunho que Glaucia contou. Gente, a gente foi num hotel de muito bom padrão. Ninguém deixa óleo de carro esparramado no chão. Quem foi o endemoniado? Porque o inimigo não foi lá e derramou o óleo. Foi um endemoniado, usado pelo Satanás. Só pode ser, como diz o pastor Cláudio Duarte. É usado pelo Satanás para jogar óleo ali. Aí a Glaucia foi ali, quase que quebra o braço. Meu Deus, ia ser um desastre. Eu ia ter que sair correndo com ela para uma emergência, né? E a gente tinha acabado de falar do Senhor, testemunhado do Senhor. E então, irmãos, o que a gente viu, né, é que ao final daquele evento, o inimigo provocou essa situação, mas só mostrando a fúria dele, mas Deus ao mesmo tempo também entrou com solução. Se Glaucia tivesse caído um pouquinho além, ela teria caído num precipício, né? E o Senhor entrou com livramento. O Senhor entra com livramento. Em cima dessa palavra, né, então eu quero manifestar minha gratidão ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é generoso, mas eu quero lembrar a você que Ele é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, né? É isso que Ele diz lá no texto que eu falei para você, porque para mim nada é impossível. Não importa o tamanho da sua dificuldade, da sua necessidade, da sua dor ou da sua adversidade. Para Ele nada é impossível. É interessante, irmãos, que quando você lida com um Deus que é todo-poderoso, e eu estou falando isso porque os outros deuses, eles não são todo-poderosos. Se você for estudar as outras religiões, né, a gente não está falando de religião, porque relacionamento com Deus é muito mais do que religião do ponto de vista humano, né? Mas as outras religiões, elas têm vários deuses. Se você for para o catolicismo, por exemplo, eu não estou criticando aqui nada, mas tem uma santa padroeira da tempestade, Santa Bárbara. Né? Não sei se todo mundo aí...
É dos olhos? Não é da tempestade também, não? Ih, ó, tá vendo? Eu sei que Santa Bárbara é porque eu já ouvi essa história. Mas não tem problema não, ela é a deusa do trovão. Então, se uma pessoa, se o cara está no mar, né, e de repente tem uma tempestade, eu já ouvi falar que é São Pedro. Se alguém quer casar, todo mundo sabe, Santo Antônio, né? Santo Antônio, né? Então, para cada tipo de força da natureza, digamos assim, para cada tipo de variável tem um Deus. É um Deus aquilo, né? Se é do candomblé, tem lá a deusa disso, a entidade daquilo, né? Da cachoeira, do mar, Iemanjá, enfim, essas entidades, né? Cada uma responsável por uma parte, né? Então, cada um tem sua mitologia, essa é a palavra correta, são mitologias, são mitos, né? E aí, cada um é um deus de alguma coisa. E aí tem que tomar cuidado, porque se você invocar o deus errado, você pode enfurecer o outro, tem isso também. Na antiguidade, irmãos, tinham templos, né, na época de Paulo, que eram tantos deuses, mas tantos deuses, e quando acontecia algum tipo de evento climático, tipo assim, uma tempestade, uma enchente, ou até um terremoto, eles não sabiam qual Deus está irado, porque era tanto Deus. Qual Deus está irado? Aí eles faziam o seguinte, vamos pegar um rebanho de ovelha, vamos botar para dentro do templo. E aqui tinham vários altares, vários. Onde a ovelha sentar, a gente oferece em sacrifício que é para aquele Deus. Aí tinha lugar, tinha Deus lá deles, que parava 3 ovelhas. Aí mata essas 3 para esse, aqui parou um só, mata um para esse. E aí era assim, era no aleatório. Porque não sabia qual Deus que estava sendo afrontado. Entendeu? Mas o Deus que nós servimos, Ele é Deus do mar? Com certeza, meu irmão. Eu já tive embarcado em plataforma da Petrobras em alto mar. Meu irmão, o mar, não sei se alguém aqui já teve em alto mar, o mar é terrível. Já teve, meu irmão? Né? O mar é terrível. O mar, quando ele fica encapelado com ondas, meu irmão, você não imagina como é que é aquilo. Eu e Glaucio estivemos no mar, numa praia, em Portugal, numa viagem que a gente fez, chama-se Nazaré. As ondas são de 30 metros. Isso aqui, meu irmão, eu tenho quase 2, aqui tem 3 metros. É 10 vezes isso aqui. É um poder muito grande. Mas a Bíblia diz assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Deus do vento e é Deus do mar. Ele é Deus de todas as coisas. Se você conseguisse ir ao fim do universo, Ele está lá. Se você conseguisse ir na distância mais distante de todo o universo, Ele está lá. Não tem lugar onde Ele não esteja. Na realidade, não é que Ele esteja lá, é porque tudo está contido dentro dEle. Porque tudo existe por causa dEle. E pela sua palavra foi formado. Eu só quero lembrar a você, meu irmão, algo que a gente esquece. Às vezes a gente fica tão afligido pelos problemas que esquece o poder do nosso Deus. Mas, então Ele não é Deus do mar, do céu, da terra, dos planetas, da lua, do sol. Ele é Deus de tudo. Tudo está no comando dEle. Às vezes você vê eu não sei se vocês acompanharam, mais ou menos um mês atrás, surgiu uma notícia nas mídias, nos jornais, na internet, que tinha um corpo celeste. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Ouviu? Estava entrando no nosso sistema solar. Você viu? Ouviu? E os cientistas ficaram alvoroçados. Eles achavam que era uma nave. Mais alguém ouviu? Viu? Então, eles achavam que era uma nave, que era muito grande, gigantesco, e que iria passar perto do Sol, e eles achavam que ia vir em direção à Terra. Ficou todo mundo alvoroçado. Vou falar para vocês uma coisa, sinceramente, mesmo na minha limitação, que é muita, não fiquei nem um tico alvoroçado. Orei ao Senhor, falei, Senhor, que história é essa? Veio uma paz no meu coração dizendo assim, esse objeto é estranho aos humanos, que os cientistas não conhecem,
eu conheço como a palma da minha mão. E sou eu que mando ele ir para lá ou ir para cá. Pode ficar tranquilo, vai passar. Vai passar. Irmão, sabe o que aconteceu? Passou. Cientistas não entenderam nada. Porque, sabe, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. É tão importante lembrarmos desse poder para você não ficar aflito ou aflita. Não fique aflito. Não fique aflito. Aquieta e acalma o teu coração. Um outro aspecto importante é que Deus poderia ser poderoso, soberano, conhecer todas as coisas e ter autoridade sobre todas as coisas, mas não tem interesse em nós. Porque existem deuses nas mitologias humanas que não se interessam pelos homens, se interessam por si só. Estão muito interessados em si só e não interessados na vida do homem. Tem algumas correntes filosóficas, teológicas, que dizem o seguinte: olha, Deus fez o homem, mas depois que ele fez o homem, ele abandonou a própria sorte. Agora é cada um por si. Deus está ocupado com outras coisas, não está interessado na gente. Às vezes você olha para o universo, né, como a grandeza do universo. O planeta Terra é uma coisa tão significante diante das grandezas dos outros corpos celestes. Você fica pensando, deve ter outras coisas para Deus fazer, além de se preocupar comigo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, é verdade, Deus deveria se preocupar com outras coisas que do ponto de vista humano é mais importante do que eu e você. Mas aí ele diz assim, olha só o que ele diz. Versículo 6, 18 de 2 Coríntios. Preste atenção, porque isso aqui foi escrito para você. É uma declaração de amor. Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você imagina se você fosse filha ou filho do presidente Donald Trump? Você seria famoso, você seria poderoso, você seria adulado pelas pessoas. Olha, Evangelina é filha do Donald Trump. Entendeu? Até ela com uma semelhança. Cor dos olhos, igualzinho. Né? Mas sabe o que acontece? Nem o Donald Trump, com todo o poder que ele julga ter, se é que ele tem, se ele julga, não sei, mas ele não chega nem aos pés daquele que diz assim, olha, serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Mas não é qualquer Senhor, é o Todo-Poderoso. Ele está dizendo para você assim, não se preocupe, filho, não se preocupe, filha, eu sou o teu pai. O pai, literalmente falando, é aquela pessoa, pai mesmo, é aquele que cuida do filho ou da filha. A minha filha, Mel Gabriela, ela está estudando nesse horário agora, já está até largando. Ela falou assim, pai, eu vou pegar o ônibus e vou para casa quando eu sair. Eu falei, filha, se você quiser me esperar, eu saio da igreja, passo aí na faculdade para te pegar. Eu vou ter que fazer um desvio de rota para poder pegar ela. Ela falou, então vou esperar. Eu vou esperar, eu quero ir de carro com vocês. Eu sou pai. Eu não sou Deus. Mas eu tenho o poder de desviar a minha rota e ir lá buscar ela. Fazer esse carinho, esse agrado para ela. Você imagine Deus. Porque Ele não só nos ama e se interessa por nós, mas Ele tem poder. Porque aquilo que Ele diz que Ele vai fazer, Ele pode fazer. Que é interessante também. Porque, por exemplo, mamãe me ama, mas nem tudo ela pode fazer. Às vezes eu compartilho com ela certos problemas, até como uma espécie de desabafo, né? uma terapia. Mas eu sei que ela não tem poder para resolver. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes ela, no afã, no desejo de querer fazer alguma coisa, pode ficar ansiosa. Mas Deus não fica ansioso. Porque você só fica ansioso por aquilo que você não sabe ou que não pode fazer. Deus sabe e pode fazer. Ele é o teu pai e Ele pode resolver o seu problema. Agora, aprofundando nisso, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, mas é importante você entender que Deus não vai fazer o que você quer.
Porque pai bom não é aquele que faz o que a gente quer. Pai bom é aquele que faz o que a gente precisa. É isso. E é interessante, irmãos, que o pai é sempre mais velho do que o filho, né? Porque senão não é pai, né? Imagine, né? O pai é sempre mais velho que o filho. Então, teoricamente, o pai deve ser mais sábio do que o filho. Então, ele sabe o que o filho precisa. E o filho pode pedir coisas, o filho ou a filha, que o pai vai dizer, não pode, isso não dá. Não dá para fazer. Por quê? Porque isso não é bom para a sua vida. É melhor dizer não. Às vezes tem que dizer não. Pai é aquele que dá estímulo e dá limite. Dá estímulo e dá limite. Ele elogia, mas ao mesmo tempo segura a onda. Calma, peraí, não é assim, né? Eu me lembro que o Vitor, meu filho mais velho, a gente frequentava uma igreja muito simples, pessoas muito simples. E ele estudava numa escola muito boa, né? Graças a Deus ele estudou numa escola muito boa. E aí ele fez uma crítica a um rapazinho que tinha a mesma idade que ele na igreja, e ele em particular comigo falando, fulaninho não gosta de estudar, por isso ele não vai passar nos vestibulares que eu passei. Aí eu virei para ele e falei assim, é muito fácil falar isso, né? Você estudou na escola tal, com os melhores professores, e ele, onde ele estudou? Então, a luta dele é muito maior do que a sua. O que você tem que fazer é ajudar ele, dar aula particular para ele, para que ele possa ter um desempenho bom e passar por uma boa faculdade, como você passou. Então, cabe ao pai fazer o quê? Estabelecer limites e também estimular. Porque ele também, obviamente, poderia não ter aproveitado a oportunidade, né? Tenho boa escola, mas não estudo. Então, né? Como ele soube aproveitar, graças a Deus, teve sucesso na vida. Mas o pai é assim. Então, o que eu tiro de resultado para você? Você é filha e você é filho de um Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso ama você e a mim como filho e como filha. Quando você entra na presença dele, para tudo que eu vou atender minha filha. A Mel Gabriele de vez em quando liga para mim, ou então os meninos, né, os rapazes, que são 3, e aí aparece aqui no celular o nome de um deles. Quando é um deles, para aí que eu vou ter que atender meu filho ou atender minha filha. É filho, é filha, assim é Deus. Quando você se dirige a ele para ouvir você, pode ter certeza disso. E aquilo que ele diz que ele vai fazer porque ele tem poder para fazer. Então, agora, não é o que você quer, é o que ele quer. E às vezes nós ficamos desagradados, porque a gente quer o que a gente quer, mas ele sabe o que é melhor para nós, porque ele olha ali para o futuro. Ele sabe o que vai acontecer ali na frente, coisa que você não sabe. Eu não sei, nós não sabemos. Então, é extremamente importante a gente esperar no Senhor. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, olha só que interessante. Você já ouviu esse versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Esse versículo nos faz beirar a irresponsabilidade. Ele não diz que você tem que se esforçar, estudar, trabalhar, tudo que a gente acha que é super importante. E é importante, né? A garotada nova aí, né? Ali tem um casalzinho novo, enfim. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que buscar, tem que correr atrás. Mas o Senhor está dizendo assim, independente disso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. A única coisa que você pode tirar disso como essência é você descansar. Aquieta o teu coração, acalma teu coração, entrega para ele esse problema. É grande, é muito grande. Ele é grande, muito grande para você, mas para Deus isso não é nada. Tem um hino da Eliane Oliveira que diz, para Deus isso é nada. Para Deus isso é nada. É nada, é absolutamente nada. Então por que ele não resolve rápido? Porque alguma coisa ainda precisa ser, de alguma forma, aprimorado em nós. Porque, irmão, se tu der para o teu filho tudo que ele pede, na hora que ele pede, você está corrompendo o caráter dele. Quer corromper o caráter de filho? Dê tudo que ele pede. Pediu, deu. Pediu, deu. Sabe o que ele vai fazer? Não vai dar valor às coisas. Eu e você somos assim. Precisamos entender que é o tempo de Deus, o tempo
de Deus, para que no tempo de Deus as coisas aconteçam. Você já conhece aquela história de Israel, que saiu lá do Egito e ficou 40 anos rodando no deserto. É tão interessante isso, irmãos. Às vezes você fica pensando, 40 anos. Esse deserto, eu já tive nesse deserto, já tive lá, sabe? Não é tão grande para andar 40 anos. Eles ficaram andando em círculos. Não é uma reta que eles foram, reto. 40 anos e chegava no Brasil. A terra prometida era aqui. 40 anos eles ficaram andando em círculo. E é interessante, irmãos, que os moradores daquela região ficavam olhando e não entendiam nada. Não entendo, por que esse povo fica rodando, e de 20 em 20 anos, muda uma geração, não sei se você sabe. Naquele tempo, as pessoas até viviam um pouco mais, né? Moisés viveu 120 anos, então, 40 anos no deserto, virou, no mínimo, uma geração, no mínimo, pode ter virado até duas. Mas o que acontece? O povo ficava olhando de fora e não entendia nada, mas quem estava dentro, Deus estava cuidando ali. É o meu tempo, vai ser 40 anos, mas nesses 40 anos eu estou refinando, aprimorando, trabalhando, ajustando, edificando, fortalecendo, mudando a forma de ver o mundo. Porque o Egito estava tão impregnado dentro da cultura, dentro do jeito de ser daquele povo, que tinha que tirar. É fácil tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. Então tem que tirar o Egito, tem que tirar o Egito de mim, tem que tirar o Egito de dentro de você. Nós precisamos sermos aprimorados pelo Senhor. Então é o tempo. Aí quem olha de fora não consegue compreender. Como é que pode tanta demora para acontecer isso ou aquilo? Mas quem ia lá dentro, via, falava assim, gente, esse povo é diferente. Quer ver uma coisa que tinha de diferente naquele povo? Eles estavam no deserto, mas o sapato deles não gastava. A roupa não ficava velha. A saúde não se debilitava. A comida vinha todo dia sem plantar e sem colher, porque Deus cuida de mim. Tem um hino que diz assim, Deus cuida de mim, à sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Talvez do seu ponto de vista, você não se sinta merecedor ou merecedora. Verdade absoluta, ninguém merece. Não tem quem mereça. Mas a morte de Jesus na cruz do Calvário nos garantiu o direito de entrarmos na presença do Senhor. E assim como aconteceu com a rainha Esther, o Senhor levanta o cetro e diz, pede-me o que tu queres. Pede-me o que tu queres. Tu é meu filho, tu é minha filha. Se você pedir, eu te darei. Pede-me e te darei as nações por herança. O Senhor tem coisa boa para nos dar. O Senhor tem coisa boa para nos dar. Desfrute do dia de hoje na presença do Senhor. Peça a Ele paz no teu coração, para que você possa viver dias de alegria sobre a terra. O crente, meu irmão, é um ser especial. Por incrível que pareça. Tem um versículo na Bíblia que fala muito sobre nós. Ele diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus quer que eu e você sejamos especiais no meio da terra e não vivamos como se fôssemos iguais aos outros. Não temos nada que foi conquistado por causa da nossa glória, da nossa honra, da nossa autoridade e do nosso poder. Mas a misericórdia de Deus alcançou eu e você. É por isso que a gente está aqui terça-feira. O mundo não consegue compreender. Por que esse povo se reúne terça-feira, fica ali naquela igreja? Mas isso é com certeza a manifestação da graça e da misericórdia do Senhor na minha vida e na sua vida. E só para terminar,
Quando você vem aqui e você clama, né? Clama pela tua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos, pelas pessoas que lhes são queridas. Deus está alcançando eles. Assim diz o Senhor: tenho visto a tua oração, tenho visto o teu clamor, sei aquilo que tem afligido o teu coração, mas eu te digo, estou agindo. Trarei o que está longe, trarei, virá, e tu me glorificarás, diz o Senhor. E a minha palavra brotará da tua boca em alegria, em contentamento, em louvor ao meu nome. Deus tem ouvido a tua oração. Ah, Senhor, parece que não. Mas independente disso, Ele tem ouvido a sua oração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, tão difícil ficar na tua presença. A tua glória enche essa casa. Como Isaías, Senhor, contemplamos a tua glória. E nós, Senhor, tão limitados que somos, Senhor, tão afligidos por coisas pequenas, mas tu és o nosso Pai, tu nos entende, nos compreende. Não queremos continuar sendo quem somos, queremos ser cada vez mais parecidos contigo, teu caráter e a personalidade do próprio Senhor na nossa vida, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia daquela irmãzinha que veio hoje, Senhor, e trouxe no seu coração uma aflição, uma angústia. Talvez não tenha compartilhado com ninguém, ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Vai lá e quebra a rocha. A rocha, Senhor, que parece impossível para o homem ser quebrado. Senhor, aquele irmão que veio aqui hoje, trouxe a sua aflição, a sua angústia, Senhor. Gente que está com problema, Senhor, de saúde, gente que está com problema financeiro, gente que está com problema na família, é um filho, é uma filha, é um pai, é uma mãe, é alguém que nós amamos que está de alguma forma passando por tribulação. Às vezes a pessoa nem se apercebe, mas a gente vê e ora e clama. Ó Deus, levanta-te na nossa direção, Senhor, para nos dar a vitória que nós precisamos. Nós fazemos votos ao Senhor, que Deus, nós vamos testemunhar a respeito de Ti. Nossa boca não ficará fechada, nossas mãos não ficarão atadas, porque nós glorificaremos o nome do Senhor. E se o inimigo está furioso, nós agradecemos ao Senhor, porque se ele está furioso é porque o Senhor está alegre e a alegria do Senhor é a nossa força. Fica conosco, Deus, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa exaltação, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a sua vida.